Quando você começar a estudar fonética aqui no Gramática Online, a primeira coisa que você aprenderá é o próprio significado da palavra fonética. E você que é uma pessoa estudiosa, senão não estaria aqui, você percebe que o primeiro elemento que forma a palavra fonética é fone. E você sabe que há o telefone, que há o interfone. Que significa isso? Telefone significa som à distância. Interfone, o som entre dois elementos. Fone, então, significa som. A terminação ica, ou pode ser até o tica também, porque veja, gramática, análise sintática, análise morfológica, mas aí tem algumas sem o T. Química, física, matemática, de novo com o T. Este elemento tem o sentido de estudo. Portanto, ao estudar a fonética, o que é que você estudará? Estudo dos sons. Mas você se pergunta, que tipo de som? Quer dizer, então que nós vamos curtir aqui um Led Zeppelin, um som da década de 70, que é a minha época? Não. É o som que nós emitimos no momento da comunicação. E este som tem exatamente o nome de fonema. Fonemas, então, são os sons que nós emitimos na comunicação humana. Aliás, é a unidade mínima que produzimos na comunicação humana. Por exemplo, quando eu falo a palavra fonética, quando eu pronuncio a palavra fonética, a primeira coisa elaborada, a primeira ação que eu pratico é a seguinte. Simplesmente isso. A arcada dentária superior e o lábio inferior se unem. Eu solto o ar que sai por uma fricção entre o lábio inferior e a arcada dentária superior. Este é o primeiro fonema. É um fonema que nem som tem, na verdade. Aliás, o som que nós conhecemos no nosso falar é o som que faz as pregas vocais vibrarem. Porém, existem sons que realmente aparecem e existem sons que não aparecem. As consoantes são chamadas de surdas e de sonoras exatamente em virtude disso. Quando eu digo observe, aliás, vou até pegar o microfone aqui um pouquinho, ó. Observe que quando eu falo o F, nada aparece de som, ó. Agora eu vou falar o primo dele. Percebeu que quando eu pronunciei a letra V, que é muito parecida com a letra F, as minhas pregas vocais vibraram? Então o F é uma consoante surda, o V é uma consoante sonora. É o primeiro fonema que eu falo na própria palavra fonética. Assim que eu paro de pronunciar o F, eu solto a primeira vogal da palavra, que é o O. Fu. Depois, encosto a língua no chamado céu da boca. Fon. O ar sai pelas narinas, porque o M é uma consoante nasal. Depois eu novamente falo outra vogal. Fone aberta. Em seguida, encosto a ponta de minha língua atrás da arcada dentária superior. Fone. E simplesmente paro. Aliás, eu coloco a língua lá na arcada dentária superior, mas em muitas regiões do Brasil, como aqui na nossa região, nós não falamos ti, nós falamos ti, como se fosse um X. O meu nome, por exemplo, nós falamos Dilson. O meu nome é Di. Tá vendo que é um chiado? Esse chiado, na verdade, não deveria existir. Eu deveria apenas encostar a língua na arcada dentária superior, a ponta da língua, e fechar o ar. Meu nome é Dilson. Dilson. Ô tio e não tio. Mas há as variações linguísticas, não estou falando que esteja errado isso. É variação linguística. Então,
de novo a vogal. Aí eu lá no fim do meu aparelho fonador, aqui próximo da garganta, eu aperto a minha garganta e não deixo o ar sair. Fonética. E finalmente falo o A. Então, eis, o estudo da fonética é exatamente isso. Cada som emitido pelo nosso aparelho fonador chamamos de fonemas. Esses fonemas se agruparão de determinada maneira para formar palavras. E aí teremos a formação de hiato, quando duas vogais são faladas, pronunciadas lado a lado, ditongo, quando há uma vogal e uma semivogal lado a lado na mesma sílaba, tritongo, quando há uma vogal entre duas semivogais também faladas na mesma sílaba, o encontro consonantal, que são duas ou mais consoantes na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, e os dígrafos, que são duas letras em um som só, às vezes na mesma sílaba, às vezes em sílabas diferentes. Bom, o que eu quero aqui é mostrar para vocês, muito rapidissimamente, o que estudaremos na fonética. Não perca seu tempo. Entre no curso de fonética, além da teoria. É muito tempo de aula, vou falar a verdade. Porque quando o professor entra na sala de aula, ele começa a trabalhar com fonética, ele tem 45 minutos para terminar a sua aula ou 50 minutos para terminar a sua aula. E ele quer terminar a fonética o mais rápido possível, para depois ter tempo para fazer exercícios, para depois ter tempo para entrar em matérias, digamos assim, mais complexas. Aqui nós não precisamos ter preocupação com o tempo. Você terá 7 horas de fonética para estudar o tempo que quiser, quando quiser. Simulado para depois averiguar o que é que você aprendeu e posteriormente um exercício após o outro com comentário, não só com o gabarito, mas com comentário sobre os exercícios, e assim que novos exercícios forem surgindo nos concursos brasileiros, continuaremos gravando aqui para que você tenha a maior ou a melhor informação possível. Então vai lá, fonética, não deixe de estudar.